me chamo Tiaraju Pablo D'Andrea. Eu atualmente sou professor da Universidade Federal de São Paulo e sou professor também da USP Leste, a famosa EASH, né? Aqui no Hermelino Matarazzo. Então, meus dois locais profissionais estão aqui na Zona Leste de São Paulo, porque eu sou um filho da Zona Leste de São Paulo, né? Eu nasci no bairro da Vila União, que é uma vila incrustada ali no cruzamento das avenidas Águia de Aia com a Avenida Imperador. É um bairro pequeno que está na divisa de 4 grandes distritos, porque esse cruzamento da Águia de Aia com a Imperador divide 4 distritos da Zona Leste: a Ponte Rasa, Itaquera, a Vila Jacuí e o Hermelino Matarazzo. Então eu sou cria dessa quebrada, eu passei toda a minha infância, toda a minha juventude e grande parte da minha vida adulta percorrendo estes territórios da Zona Leste de São Paulo, que eu conheço bem, que eu tive a felicidade de percorrer através de uma curiosidade juvenil, através das andanças da infância. Eu morei uma época da minha vida aqui na Coab 2, bem pertinho de onde a gente está, em frente à Praça Brasil, quando essa Coab 2 ela ainda estava num processo de quase que término da sua construção. Eu morei aqui na década de 80, na Coab 2, quando só tinha os edifícios, não tinha creche, não tinha escola. A Praça Brasil era um lamaçal, onde tinham 2 linhas de ônibus, uma que ia para o metrô Tatuapé e outra que ia para o terminal Parque Dom Pedro. Então eu sou fruto desse território, dessa região. E também, antes de ter essa caminhada na universidade, eu tenho uma caminhada na música, né? Eu ainda sou músico, né? Eu não toco mais profissionalmente, mas já toquei profissionalmente por muito tempo, né? Principalmente samba, toco cavaco, toco instrumento de percussão, canto. Então acho que talvez eu seja formado por esse tripé aí, um tripé que é como o território nos forma e nos estabelece uma série de relações sociais que constituem a nossa subjetividade. Tem uma formação musical também, né? Não a formação musical ali do conservatório, mas a formação da música que entra nos nossos poros e a gente devolve também em forma de arte. E tenho também uma evidente formação universitária, né? Fiz lá a minha graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Hoje, profissionalmente, inclusive, eu atuo na universidade. O movimento cultural na periferia de São Paulo, ele tem antecedentes históricos bastante antigos, né? A própria periferia de São Paulo, eu vou falar mais especificamente da Zona Leste de São Paulo, mas vale para outras periferias também, porque as conformações históricas e sociais das diferentes periferias de São Paulo têm entrecruzamentos. Apesar das diferenças, tem coisas muito parecidas entre o que foram os processos de urbanização da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, né? Principalmente as periferias urbanas e da periferia da Oeste também. Mas esse fenômeno periferia urbana, enquanto processo de urbanização, ele é até um fenômeno relativamente novo, né? Ele se dá com uma explosão demográfica que existe na cidade de São Paulo a partir da década de 40. Tem um dado que eu gosto sempre de pontuar, que no ano de 1940, a população da cidade de São Paulo era de 1.400.000 habitantes. Em 1980, a cidade de São Paulo tinha 8.500.000 habitantes. A gente teve um acréscimo de 7 milhões de pessoas num período de 40 anos. Então é um crescimento abrupto, violento, né? Um acréscimo demográfico muito grande num período curto de tempo. E é nesse período que ocorre a explosão demográfica e a formação de fato das periferias urbanas, né? Existiam os bairros que a gente chama de periferia? Existiam, mas eram núcleos quase rurais, né? Eram núcleos ao redor das estações de trem, sem comunicação com os outros núcleos, né? São Miguel Paulista já existia, obviamente, Itaquera já existia, Guaianazes já existia, mas eram pequenos núcleos urbanos ao redor das estações de trem que não se conectavam e com muito vazio urbano entre um e outro, né? Então, para você chegar entre Itaquera e São Miguel, tinha muito matagal no meio. Às vezes era uma estrada de terra que ligava. As periferias de São Paulo, elas tinham um caráter quase rural. Semi-rural, periurbano, como dizem, né? Mas aí tem esse momento histórico, que é o inchaço mesmo da cidade de São Paulo, fundamentalmente por conta de uma migração que vem dos estados do Nordeste, de outros estados também, vem muita gente de Minas, vem muita gente do Paraná, vem gente do Centro-Oeste brasileiro, mas fundamentalmente do Nordeste brasileiro, dos vários Nordestes do Brasil, né?
E aí a gente tem um grande inchaço da cidade de São Paulo. Esse inchaço vai fazer com que se configure as periferias urbanas da maneira como a gente conhece atualmente. Precarizadas, com dificuldades infraestruturais, com distâncias com relação ao centro de São Paulo, com questões muito graves de segregação socioespacial, de distância com relação aos postos de emprego, com dificuldades de uma presença estatal que realmente supra as necessidades da população. E, ao mesmo tempo, muita gente indo morar no mesmo lugar, pessoas vindas de diferentes locais. Então, acho que pensar periferia urbana é pensar essa heterogeneidade de pessoas que vêm de vários lugares diferentes, que vão se encontrar num território por conta de uma situação econômica, né? Pô, só dá para morar lá nesses lugares porque os terrenos são mais baratos e com uma história de precariedades que a precariedade ela acaba unindo trajetórias que são diversas e que se encontram num determinado local, né? Então, as periferias urbanas ela tem muito esse jogo da diferença e da igualdade ao mesmo tempo, né? Porque às vezes são trajetórias distintas, então é o paranaense que chega do seu rolê, é o alagoano que vem para cá, é o piauiense que vem para cá, é uma população negra que vem de várias partes do Brasil. Pessoas que já estavam, né? Tem processos, por exemplo, de remoção fundamentalmente de população negra do centro de São Paulo que vai morar nas periferias e também compõe esse caldo cultural que são as periferias de São Paulo. E aí você tem umas situações de precariedades, de necessidades de organização que vai juntar esse povo, né? Por mais que as origens possam ser diferentes, o destino é comum, né? Tem precariedades ali que precisam ser resolvidas. Tudo isso para falar que produção cultural nas periferias de São Paulo sempre teve. Sempre teve. Na década de 50 já tinha grupo teatral dos trabalhadores operários da fábrica nitroquímica de São Miguel Paulista. Na década de 70 já tinha uma pesquisa que tinha 20 grupos teatrais atuando só em São Miguel Paulista. Tem vários grupos muito importantes na virada dos 70 para os 80, né? O MPA, o Vento Leste, né? Já tinha uma movimentação, né? Vários artistas que eram de uma outra geração, né? O Sacha Arcanjo, né? O pessoal que rodava essas quebradas aqui fazendo um som, que era um som que tinha uma lembrança do Nordeste, né? Tem muito artista popular aqui na Zona Leste de São Paulo que tem uma pegada meio Zé Ramalho, que tem uma pegada meio Zé Geraldo, porque os pais vieram do Nordeste, né? A Zona Leste, por exemplo, tem uma tradição punk muito forte. A Coab 2 é um celeiro punk muito forte. Aqui teve muito grupo de rock, né? De rock pesado, transgressor, que ensaiava nas garagens aqui da Coab 2. A gente está falando de década de 80. Não podemos esquecer, evidentemente, do samba, das rodas de samba, sempre muito presentes nas periferias de São Paulo, nas várias esquinas, né? Como uma expressão de uma africanidade no urbano, né? E a importância das escolas de samba também. Em 1982, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, teve um festival do teatro no Jardim Rosana. Então, assim, as coisas estavam, as coisas existiam. Então, produção cultural nas periferias de São Paulo sempre teve. Das mais variadas, dos mais variados gêneros musicais. A turma que gostava da viola caipira estava lá, a turma que gostava do sertanejo, que escutava Milionário Zé Rico, que escutava João Mineiro e Marciano, a turma que curtia um forró, ou seja, musicalmente heterogênea, tinha de tudo. E também outras artes que não são só a música, né? O teatro, a dança, as coisas existiam. Expressões, tentativas, por exemplo, de fazer filmes na quebrada, com muito menos recursos e muito menos possibilidades, né? Mas a gente vai ter um processo histórico de aumento dessa quantidade de produção artística e aumento qualitativo que vai se dar a partir da década de 90. Aí tem uma virada histórica, que vai fazer um pouco que as periferias urbanas ela entrem numa certa primavera, uma primavera cultural periférica. E são vários os fatores que vão incidir para isso. Né? Mas enfim, acho que evidentemente é importante a gente pontuar isso. Produção cultural nas quebradas sempre teve. Eu acho que existiram vários movimentos em vários tempos históricos, às vezes até que não dialogavam. Por exemplo, eu não sei se... né, isso aqui é uma hipótese. Mas talvez o movimento teatral que já tinha nas quebradas na década de 80
inclusive com vários exilados que vieram, né? O Lino Rojas, por exemplo, que era um peruano, um exilado latino-americano, um exilado das ditaduras latino-americanas, que vai fundar um grupo de teatro Pombas Urbanas na cidade de Tiradentes. Ou seja, por exemplo, o movimento de teatro, será que dialogava com o movimento das escolas de samba? Que será que dialogava com o movimento punk rock? As coisas estão acontecendo, né? Mundão está acontecendo. Mas às vezes os grupos estavam ali nas suas questões, na sua pauta, no seu movimento. Eu acho que a partir da virada dos 80 para os 90 é quando a coisa começa a ganhar corpo. E aí tem vários processos históricos que vão um pouco incidir nessa concepção, né? Ou nesse olhar que a gente tem de que o movimento cultural das periferias ele se fortalece, ele ganha força. Não é que não existia antes, existia. Mas num determinado momento histórico ele ganha mais força, ele fica mais forte, ele fica mais parrudo, tem mais gente, né, aglutinando, tem uma concepção de que precisava juntar força, né? Tem uma situação que ela é bastante dramática, que ocorre nas periferias de São Paulo, principalmente na década de 90, que é um genocídio que se abate contra a população moradora das periferias, principalmente população negra, pobre. Existia um plano em curso, né, da burguesia brasileira, operacionalizada pela polícia militar, que era para a eliminação de corpos nas periferias, né? Tem a ver com a implantação do neoliberalismo no Brasil, tem a ver com o grande crescimento de desemprego que se dá na década de 90, tem a ver com a desorganização da classe trabalhadora, a sua dificuldade organizativa, mas tem a ver também com o circuito da droga que começa a passar pelo Brasil e circuito de tráfico de arma. E tem a ver também com a fragilização da ditadura no Brasil, porque aí todo aquele aparato militar, se o inimigo na ditadura militar era mais especificamente o comunista, quando aquele aparato ele para de fazer sentido porque a militância ou foi eliminada ou se exilou, preferencialmente o alvo passa a ser as periferias urbanas, né? Porque o aparato ditatorial ele não se desfez. Ele se desfez de nome, de fachada. Mas a estrutura organizativa estava lá. Não estava lá. Está lá ainda, no Brasil 2023. A gente está falando aqui da década de 90, mas tem muita coisa que continua se repetindo. A gente teve um genocídio na década de 90, nas periferias de São Paulo. A gente teve um genocídio na pandemia também. Então, ou seja, o Brasil ele é um país que ele tem esses ciclos históricos, né, de aumento dessa repressão contra os mais pobres, depois você tem algum tempo de coexistência e depois volta esse aumento e essa repressão contra os mais pobres. Na década de 90, a gente estava num período de aumento dessa repressão. Entre os anos de 97 e 99 foram os anos de maiores índices de homicídio na cidade de São Paulo, da história da cidade de São Paulo. Nunca mais se repetiu e nunca para antes daquele momento. Tinha uma situação de uma guerra civil não declarada, né? Contra a população moradora das periferias, contra corpos pretos. Se matava mais gente em São Paulo do que países oficialmente em guerra, né? Tinha mais gente morrendo aqui do que em Bagdá. Ou na Colômbia, que tinha, de fato, uma guerra civil declarada. Essa violência, ela é uma das desencadeadoras de um movimento cultural como resposta ou tentativa de pacificar os territórios. A juventude moradora das quebradas começa a perceber que era necessário restituir o tecido social, era necessário estabelecer laços de confiança, era necessário visualizar que a vida fazia sentido numa situação de morte, de desespero, de horror. Então a arte, ela cumpre um pouco esse papel de, vamos tentar nos reorganizar para que a vida possa voltar a ter sentido, e a cultura e a arte, ela cumpre muito bem esse papel, né? Nesse período, tem um antecedente que eu acho que é fundamental, pensando nesse processo histórico, que é o movimento hip hop, porque ele dá um pouco as bases ideológicas, né? Tem uma denúncia feita ali pelo movimento hip hop na década de 90, cujos principais intelectuais orgânicos eram homens negros e jovens. E por que homens negros e jovens? Porque era o principal alvo da polícia, né? Então eles precisavam denunciar de alguma maneira a situação social que eles estavam passando. E se constituem como os principais intelectuais orgânicos da quebrada naquele momento.
Então, o rap, ele ajuda um pouco a empurrar esse movimento, né? Primeiro como denúncia, mas também como autoafirmação, também como uma necessidade de denunciar o que estava acontecendo na quebrada, mas também de mudar os discursos sobre a quebrada, porque tem uma disputa ideológica, tem uma disputa de narrativa, mas não é só uma disputa de narrativa, é uma disputa de memória. É uma disputa um pouco de classificação sobre o que nós somos, né? A periferia, ela é pobreza e violência? Evidentemente que tem pobreza e violência. Não se pode escamotear a realidade. A pobreza e a violência, ela conforma a realidade da periferia. Só que a periferia ela é composta por outras coisas também. Ela também é beleza, ela também é potência, ela também é arte, ela também é cultura, ela também é criatividade, ela também é mobilização política, né? Eu acho que havia uma tentativa de ressemantização no sentido de ampliar o significado sobre o que nós somos de fato, né? Fugir um pouco dessa classificação que vinha de fora, né? Essa classificação externa de que vocês somente são isso. Não, ninguém está negando que na quebrada tem violência. Ninguém está negando que existe precariedade. Pelo contrário, isso daqui está aqui, constitui as nossas subjetividades e a gente precisa ultrapassar esse momento. Porém, também somos constituídos de outras coisas. Não apenas isso nos define, né? E juntamente, eu acho que com essa disputa simbólica, essa disputa ideológica, tem ações práticas, né? O que são ações práticas? Pô, várias posses de hip hop aparecendo nas quebradas e formulando um discurso crítico, formulando um discurso de consciência política, de consciência social, de consciência de classe, de consciência racial, que às vezes já a esquerda talvez mais tradicional ela tinha perdido um pouco de espaço, não estava conseguindo dialogar. Mas aí depois também vem vários outros movimentos, né? No final da década de 90 a gente já começa a perceber, por exemplo, um crescimento das comunidades do samba, que vai fazer, né, por meio do samba, se capilarizar em vários territórios da cidade de São Paulo, né? Desde Projeto Nosso Samba de Osasco, a Samba da Vela, a Samba da Feira, a Instituto do Samba, a Berço do Samba de São Mateus, a Samba do Congo da Brasilândia, a Colombolo de Apiratininga, né? Você tem um movimento de comunidade do samba em São Paulo forte, né? Pagode da 27 no Grajaú. Você tem um movimento forte que está no rolê do samba, que está fazendo uma discussão crítica com as escolas de samba, que está fazendo uma discussão crítica com a industrialização do pagode, que está pensando, pô, a gente precisa estar no território, a gente precisa formar comunidade. Em paralelo com o rolê do samba tem o rolê da literatura marginal, né? Que aí são escritores e escritoras oriundas das quebradas que estão querendo contar suas histórias, estão querendo falar dos seus territórios, estão querendo formular sobre si mesmos, né? E sobre si mesmas. Ou às vezes não, às vezes estão querendo criar ficção, e é legítimo que o artista da quebrada também crie ficção, né? Não precisa necessariamente estar fazendo a narrativa da quebrada, mas tem um movimento forte de literatura marginal, né? Que vai aí produzir várias escritoras e escritores, e o movimento da literatura marginal ou literatura periférica vai impulsionar o movimento dos slams posteriormente, né? Porque a poesia falada, e aí a gente tem todo um rolê de slams e de saraus na cidade de São Paulo que é muito importante, né? Sarau que dizem os umbigos, sarau da brasa, sarau elo da corrente, sarau do binho, coperifa. Então são vários movimentos que eles vão acontecendo ao mesmo tempo em várias linguagens artísticas distintas, mas que talvez tenham como um pressuposto comum essa necessidade de se expressar politicamente por meio da arte. Eu acho que não tem uma pressuposição de que é apenas a arte em si. Não que não seja legítimo, mas eu acho que é indissociável quando se pensa a arte na quebrada uma relação política e uma relação com o território, né? Não é só produzir a arte pela arte. Tem uma coisa de dialogar com a vizinhança, tem uma coisa de tentar suprir uma ausência estatal, ou tentar disputar um discurso que a arte hegemônica faz sobre os territórios empobrecidos, né? Ou faz sobre os territórios periféricos, né? Então eu acho que as distintas linguagens artísticas, que são várias, é o rap, é o fluxo do funk, é a roda de samba, é a literatura marginal, é cineclube de audiovisual, é o povo da dança, é o povo do teatro, tem um movimento de teatro nas quebradas forte demais. Também são várias linguagens,
Mas eu acho que tem pressupostos em comum, né? Uma discussão relacionada ao combate à violência, uma discussão relacionada à atuação no território, uma discussão relacionada à necessidade de fazer política em outros termos, não tão enrijecidos, talvez, como a gente talvez se acostumou, né? E aí a gente acaba depois criando um certo desgosto com a política, né? Porque a política tem um jeito ali meio enfadonho de ser feito, né? Mas aí a arte ela pode oxigenar também, a cultura ela pode oxigenar formas de fazer política. Tem também uma... Aí já num segundo momento, também tem uma discussão que vai embasar a produção artística que tem a ver com a possibilidade econômica. Mas aí já é a partir dos anos 2000.